Olá, sexto A! Olá, sexto B! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje a gente está aqui para revisar o conteúdo para a prova. E como é monarquia e república romana, a gente não poderia deixar de falar do mito da fundação de Roma. Por quê? Porque mito, gente, ele é muito usado para explicar a origem das coisas. E assim, são coisas que os povos acreditavam, que diziam sobre eles, que tinham características importantes sobre aqueles povos. Então, quando eu falo do mito da fundação de Roma, eu estou falando de algo que não só eles acreditavam, mas que revelava coisas importantes sobre Roma. E o que esse mito vai revelar de muito, muito importante? Pode observar enquanto a gente conta que vai revelar a grandeza de Roma. Vai revelar que Roma, desde o seu comecinho da sua origem, estava destinada a coisas grandiosas, enormes. Gente, tudo começou após a destruição de Troia. Lembra que a gente já conversou sobre o cavalo de Troia e que era uma cidade que estava em guerra com a Grécia? Pois bem, Troia foi destruída. E segundo a lenda, um descendente de Troia, o Enéas, ele sobreviveu. E o Enéas ele vai chegar no território que hoje corresponde à Itália, que é a Península Itálica, tá? O que é uma península mesmo? Um território que ele é cercado pelo mar, igual a uma ilha, só que diferente da ilha, que é inteirinha cercada pelo mar, ó, é assim, uma bolinha, e todo o resto é mar, a ilha tem um pedacinho que é ligado ao continente. Então, tudo isso é mar e só aqui é ligado ao continente. Pronto, o braço vai ficar mais fácil. Isso é uma península. O resto aqui, mar, e aqui, continente. E da Itália, tá? Foi aqui que ele chegou via mar. Então, assim, quando ele chega nesse território, ele vai acabar se dando bem, crescendo, tendo filhos, seus descendentes vão povoar esse território. E uma das suas descendentes, bem mais tarde, é a princesa Réa Silvia. A Réa, gente, ela era uma vestal. E o que isso significa? Significa que ela era sacerdotisa de uma deusa chamada Vesta. Sacerdotisas, como a gente já conversou, elas não podiam namorar, não podiam nem beijar. Elas eram prometidas à deusa que elas trabalhavam, ou ao deus. Prometida de que forma? A vida delas devia ser inteirinha dedicada a esse deus. E só que a Rhea era lindíssima, muito, muito, muito bonita. E um dia ela atraiu a atenção lá do céu do deus Marte. E vale lembrar também vocês que os deuses romanos se inspiram nos deuses gregos. São às vezes os mesmos deuses com nomes diferentes. Então, assim, o deus da Marte, que é Ares na Grécia, que é o deus da guerra, ele ficou encantado pela Rhea Silvia e decidiu vir para cá, para a Terra, em forma humana, como um homem muito bonitão, para seduzir a Rhea. E, gente, pois é aí que começa o grande problema. A, a Rhea, ela não podia namorar com ele, mas eles namoraram e tiveram dois bebês, gêmeos. E com isso, esses nenenzinhos vão ser perseguidos e ela vai ter que deixar eles no rio, tá? E quando ela deixa eles no rio, igual a história do Moisés do Egito, eles vão ser encontrados por uma loba. Uma lobinha que tinha acabado de perder seus filhotinhos. Então essa lobinha tá cheia de leite e cheia de instinto materno. Aí a lobinha vai amamentar os gêmeos até eles terem mais ou menos 2 aninhos de idade, quando eles vão ser encontrados por um pastor de ovelhas. Esse cara vai criar eles, tá bom? É o Teófilo. Gente, convém pontuar o nome do rio, que eu acabei esquecendo de mencionar. É Tibre, com B, tá? E é diferente do tigre da Mesopotâmia, não confunda, tá? Esse daí fica bem longe da Mesopotâmia. Na Europa, a Mesopotâmia lá na Ásia. Então, são territórios diferentes. Agora, voltando para o que a gente estava dizendo, dos irmãos. O nome dos irmãos vai ser Rômulo e Remo. Esses irmãos vão ser criados, então, pelo pastor de ovelhas, vão crescer, vão ficar fortes, e eu quero que vocês já observem uma característica. Eles são filhos de
uma descendente dos reis de Troia, da realeza de Troia. Então, uma cidade grande, uma cidade que tem uma notoriedade mítica, uma cidade imponente. Então, uma ótima origem, uma origem de realeza. Com o quê? Com um deus. Então, eles são semideuses, tá? Observa a grandeza se mostrando diante de nós. E o que esses semideuses vão fazer? Eles vão ser os fundadores da cidade de Roma. Só que eles vão entrar em discordância sobre as fronteiras, sobre o território, e um vai acabar matando o outro. Que nem o quê? Que nem a origem da humanidade, que nem Caim e Abel. Lá para quem já teve algum contato com a Bíblia, Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, que são os primeiros seres humanos a serem criados pelo Deus cristão. Então, assim, é o que vai ocorrer aqui também. A gente vai ter Rômulo matando Remo. E assim, através da força, Rômulo se torna o primeiro rei de Roma. Ele vai fundar o território romano. Gente, essa origem lendária de Roma nos ajuda a entender como os próprios romanos enxergavam as suas raízes e o seu destino também. Porque, assim, estudando esses mitos, a gente percebe que fazia parte da imaginação deles que eles fossem grandes. Eles moldaram a identidade de Roma, esses mitos. Eles justificavam o poder das suas elites. Justificaram, inclusive, o primeiro rei deles, que é o Rômulo de fato. Então, eles conectam o passado mítico com toda a grandeza histórica que o império vai alcançar no futuro. Você quer entender o romano? A gente precisa entender os deuses que eles acreditavam e as histórias que eles contavam. Isso tudo é importante.